Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede. Cada dia uma nova conquista, cada dia nova concessão. Todos os dias encerra-se o expediente, a esperança e a experiência de vida para alguns. E nós devemos louvar o Senhor porque temos um novo dia. Então vamos glorificar a Deus e vamos aprender juntos, vamos crescer. É bom crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, do que Ele é, do que Ele fez, o que nos encoraja muito. Quem tem conhecimento de Deus sai encorajado. Vamos meditar na palavra do amanhecer, no Evangelho de João, capítulo 12. O João foi um dos discípulos de Jesus e ele escreveu, no final da vida, ele diz que se tudo que o Senhor Jesus fez tivesse sido registrado, expressão dele, cuido que o mundo todo não conteria os livros. São as hipérboles, um recurso literário utilizado na antiguidade e na atualidade. E eu dou um aliviado na hipérbole de que as bibliotecas do mundo todo não caberiam os livros. Mesmo assim, ainda seria uma hipérbole e tanto, as bibliotecas do mundo todo. Mas vamos ao texto, João 12 e 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus achou um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Louvado seja para sempre o nosso Deus. O poder dos sinais, o poder das maravilhas, o convencimento que um milagre de fato faz. Quando Deus enviou Moisés para retirar Israel do Egito, mais ou menos 1500 a.C., Moisés tinha uma vara, um cajado na mão quando Deus falara com ele. E o Moisés, apreensivo com toda a situação, que ele conhecia o teor da autoridade no Egito, que na época não se chamava ditadura, mas era uma ditadura e tanto. O Moisés disse: o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer lá na presença do rei? E Deus disse: o que você tem na mão? Ele disse: uma vara. Aí disse: então, solta aí, joga a vara.
Aí Moisés jogou e de repente a vara sai andando. Era uma serpente. Deus não faz magia. Servos de Deus não fazem magia. Não existe ilusionismo no reino de Deus. Era um milagre real. O Moisés jogou o cajado e esse cajado se torna uma serpente. Aí Deus diz: pega a serpente, segura a serpente. O Moisés obedece, segura e volta a ser o seu cajado. Era um milagre que o Moisés nunca tinha visto antes. Alguns mágicos podiam fazer coisa parecida, mas Deus não faz magia. Santos de Deus não fazem magia. Então Moisés foi convencido por Deus que tinha o sobrenatural na sua missão. Ele vai para o Egito. Lá ele faz algumas demonstrações de milagres na presença da autoridade. E a autoridade tinha magos, tinha mágicos, tinha ilusionistas. E os ilusionistas fizeram alguns milagres, fizeram réplicas de alguns milagres de Moisés. Aí teve um, exatamente quando ele foi usar o cajado. Moisés lançou o cajado dele. Primeiro, os magos fizeram seus cajados. Transformaram seus cajados em serpentes. Moisés lançou o seu cajado e a serpente que foi transformada ali, o cajado de Moisés transformado em serpente, devorou aquelas serpentes. Os magos fizeram ainda, iludiram um pouco, mas chegou um momento que eles disseram para o faraó: aqui nós não podemos fazer, isso é o dedo de Deus, principalmente na praga dos piolhos. É o dedo de Deus, é o poder de Deus. Tiveram que reconhecer. Milagres têm o poder de convencimento. O Senhor Jesus tinha feito um milagre que tinha se espalhado. Era Betânia, um lugar pequeno, perto de Jerusalém. E aqueles que tomaram conhecimento da ressurreição de Lázaro vieram aclamar Jesus. Aclamaram Jesus. Era uma multidão que tinha assistido o milagre da ressurreição de Lázaro. Eles vieram aclamar o Senhor Jesus. Eles vieram com o gesto de entronização de um rei. Vieram com ramos, cortaram ramos de palmeiras e exclamavam: bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Os milagres têm várias funções. A primeira de todas as funções de qualquer milagre é glorificar a Deus. A segunda grande manifestação do milagre, ou a segunda razão do milagre, é beneficiar o homem. E eu diria que a terceira manifestação do milagre, a terceira razão do milagre, é firmar o ministro. Alguém pode discordar. Alguém coloca o ministro para ser aprovado. Mas primeiro é a glória de Deus, segundo o benefício do homem, e terceiro o reconhecimento, encorajamento e afirmação do ministro. Ninguém podia negar os milagres realizados por Jesus. O profeta Zacarias escreveu, foi o elemento:
Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem a ti, montado sobre um filho de jumenta. O que descreve exatamente isto? Um jumentinho que ainda não estava experimentado em montaria. Um jumentinho que ainda não tinha sido montado por ninguém, não tinha servido a ninguém. Foi utilizado por Jesus. Guarde no coração, não esqueça nunca. Todos os milagres têm por finalidade glorificar a Deus, beneficiar o ser humano e firmar o ser enviado. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, o benefício de quem recebe. E terceiro, a afirmação, a confirmação de quem foi enviado. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira profunda, de uma maneira especial. E nós vamos orar. Nós vamos orar pelos ministros que não se sentem encorajados. Limitação com a lei. Limitação com a denominação ou seita. Limitação em todos os aspectos. E ainda uma dúvida, qual é a Bíblia boa? Porque aquela está faltando aquilo, naquela está faltando aquilo outro, naquela é uma tragédia. Eu tenho 27 versões, algumas não servem para nada. A pior que eu tinha desde os anos 70 era a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, das falsas testemunhas de Jeová. Os protestantes conseguiram fazer uma pior. A Nova Versão Internacional. Mais de 1000 fraudes entre erros, omissões, acréscimos. É uma loucura. Se Deus não botar o braço no meio, como dizia minha mãe, daqui a uns tempos não tem uma Bíblia que sirva, nem confiável, porque eles vão fazendo e vão mutilando. Vamos orar pela igreja, pelos ministros de Deus, principalmente os que traduzem, para que Deus dê temor e graça e retire a vaidade ou a maldade. A Bíblia tem que ser preservada. E nós não queremos jamais orar, fazer oração imprecatória para que Deus mate esses tradutores infiéis. Senhor Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua palavra, pela tua bênção, Senhor. Te louvamos pela bênção, pela tua ajuda em tudo que fazemos. Abençoa nossos irmãos, ajudadores, dá, meu Senhor, a tua graça a cada um, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, abençoa e guarda, Senhor, os teus ministros. Agora, Pai, suplicamos a Ti pelos tradutores, Pai, que traduzem as Escrituras. Abençoa, Senhor, aqueles que se aplicam ao estudo para que tenha, além da contribuição com a Tua igreja, o temor para preservar. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.